Dr. Edson Ramos de Siqueira, lá da cidade de Botucatu. Edson, mais uma vez, eu te agradeço pela sua presença e é sempre uma alegria. Eu gosto muito do Edson porque algumas coisas nós pensamos exatamente da mesma forma. Isso facilita aí o entendimento. Edson, gostei muito da sua participação e do Dr. William, né? Quem quiser assistir a palestra que foi realizada no shopping, é só entrar no Face da USE Regional Jaú, estará lá completa. E também amanhã nós teremos a Paula Zampi, às 9 horas, cantora lírica e palestrante também, e lá no shopping, 9 horas da manhã, ninguém vai pagar nada por isso também. Edson, nós vamos à nossa prece inicial, então, e depois você fique à vontade para discorrer o tema que melhor lhe aprover. Combinado? Combinado. Vamos lá. Queridos irmãos e irmãs que nesse momento se conectam a esse ambiente onde estamos, liguemos as nossas mentes e as elevemos ao plano espiritual superior, agradecendo, desde agora, por todas as oportunidades que temos cotidianamente de aprendermos as nuances do amor e, com isso, gradativamente, subirmos os degraus da escala da evolução do espírito. Independentemente de todas as dificuldades, desafios, obstáculos, dores pelos quais passamos, estejamos sempre fortes, confiantes, pois, por mais desesperados que estejamos, tenhamos sempre em mente que tudo no universo tem um nexo, tem uma razão. Todos nós estamos na mesma trajetória evolutiva. Confiemos e enfrentemos com a cabeça erguida todos os desafios, por mais difíceis que possam parecer. Que a paz de Jesus, nosso Mestre maior, e de todos os nossos superiores espirituais, nos envolva sempre. Que assim seja. Muito bem, Edson, fique à vontade para a nossa explanação do dia. Pois é, Jair. Primeiramente, bom dia mais uma vez, né? A você, ao Renato e a todos os ouvintes. Bem, você lembrou aí da atividade que a USE promove no shopping, né, junto à Feira do Livro. No último domingo, tivemos a honra de estar presentes lá, com o Dr. William, com o Manu, e foi muito bom, muito agradável. E o tema central abordado foi reforma íntima. E esse é um tema que é essencial, ele é um dos pontos fundamentais no processo evolutivo espiritual. Reforma íntima. Nós ouvimos tanto falar nesse termo, lemos tanto sobre ele, mas é essencial que entendamos que antes da reforma é preciso que nos conheçamos um pouco mais. Eu sempre gosto de usar exemplos, metáforas, e uma metáfora que eu utilizaria nessa situação seria imaginemos um edifício
prédio antigo, com problemas estruturais, arriscado, inclusive, a ruir. E o que fazemos? Conversamos com o engenheiro para que a reforma seja feita, no sentido daquele edifício permanecer em pé. O que o engenheiro faz em primeira mão? Antes de mais nada, ele vai pessoalmente ao edifício, vai conhecer a realidade do edifício, o que está acontecendo com o edifício, quais os pontos que têm que ser observados e colocados prioritariamente num projeto de reforma do edifício. Conosco não é diferente. Quando falamos em reforma íntima, a pergunta que cada um de nós faz para si mesmo: por onde começar? E essa é a grande questão, né, Edson? Por onde começar? E quando nós fazemos essa pergunta, e vamos nos aprofundando na questão, começam a surgir outras perguntas. E surgem outras e mais outras e mais outras. E aí nós observamos que verdadeiramente não nos conhecemos. 5 séculos antes de Cristo, já Sócrates, ele divulgava e trabalhava sobre um conceito que foi, em verdade, escrito por um outro filósofo grego, que dizia assim: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. E aí a questão que começa a pegar é: conhece-te a ti mesmo, mas de que forma eu devo proceder para me conhecer? Esse é o ponto, né, Edson? Exatamente. E que, em verdade, é muito complexo. Não é simples mesmo. É isso que todos nós precisamos, em primeira instância, interiorizar. Porque se o processo evolutivo espiritual fosse fácil, não existiria todo esse mecanismo reencarnatório, todos esses desafios que nós enfrentamos, não existiria isso. Nós teríamos sido originados espíritos não simples e ignorantes, mas espíritos perfeitos, prontos, divinos. Pensemos nisso. Se nós estamos nessa fase da evolução, é porque o processo, que é um processo divino, é assim mesmo. É assim mesmo. E nós precisamos, olha quanta coisa, assumir a responsabilidade da nossa existência. Porque um dos pontos que promove uma estagnação na nossa evolução é esperarmos que algo do alto aconteça de uma forma milagrosa e que mude a realidade da nossa vida. Isso não vai acontecer jamais, porque não é assim que funciona o universo. O universo, a casa do Pai, é regido por leis naturais. A lei da gravidade, por exemplo. Ah, Edson, mas aí você está falando de física. A lei da gravidade, a física estuda, é óbvio, mas é uma lei natural do universo. O processo reencarnatório é uma lei natural do universo. A desencarnação é uma lei natural do universo. A gênese e a evolução do espírito é uma lei natural do universo. Natural, portanto, imutável, né? Imutável. Imutável. Nenhum espírito superior, do mais alto grau da hierarquia espiritual, conseguiria
mudar uma lei natural do universo. Não há mudança. Então, o que acontece? Há um choque, muitas vezes, que não deveria haver, já está na hora de começarmos a extinguir esses choques, entre as questões científicas e as questões espirituais. Não existe ciência, não existe religião, não existe filosofia, não existe... Existem leis naturais do universo, obviamente, estudadas por cada segmento da ciência. Espiritismo é isso. Allan Kardec nos deixou bem claro que o espiritismo, ele é científico, também filosófico e também religioso, se quisermos chamar assim, né? Tem o pilar religioso, mas não religioso na ótica dogmática. Sim. Mas religioso no sentido de termos como farol os princípios morais do Evangelho de Jesus, o mestre dos mestres, o mestre do amor. E evolução pressupõe a aprendizagem do amor, além do conhecimento de tudo que envolve o universo, a casa do Pai. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aprendamos a amar e aprendamos a conhecer o universo. Então chegará o momento da evolução humana em que entenderemos que a ciência, ela envolve o todo do universo. Hoje nós já temos cientistas estudando essas questões espirituais. É uma pequena porcentagem, sim, não importa, mas existem estudos, muitos estudos voltados a isso. E a física quântica vem dando largos passos nessa direção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque como que nós vamos explicar o espírito, como que nós vamos explicar o universo? Quando nós lemos, seja na física, seja na doutrina, na literatura espírita, Allan Kardec já escreveu lá, como os físicos escrevem, tudo no universo é energia. Nós estamos mergulhados, nós poderíamos considerar o universo um oceano de energia. Allan Kardec nos ensina, tudo no universo é transformação do fluido cósmico universal. O que é fluido cósmico universal? É energia. E o próprio Einstein comprovou que não existe energia e matéria. Existe matéria. Existe energia. E essa energia transformada, ela adquire diferentes densidades. Então, aí que nós chegamos à matéria densa, que forma o nosso corpo físico e tudo aquilo que nos cerca sob o ponto de vista material. Mas tudo isso é energia. É proveniente da energia. Volto. Venha ao encontro da definição de Kardec. Tudo. Kardec nos disse, nos ensinou. Tudo. Ele não falou algumas coisas. Ele disse tudo no universo é transformação do fluido cósmico universal, que é a energia que está no universo em diferentes estruturas moleculares, estruturas atômicas. Vejam bem, é fundamental, eu saliento, que nós espíritas, e mesmo os não espíritas, estudem a doutrina espírita, porque ela nos auxilia a nos conhecermos. É exatamente esse ponto, né, Edson? Estudar, quem não é espírita, estudar a doutrina espírita, não vendo pelo lado religioso, Exatamente. né? Mas pelo lado científico. Científico e filosófico. Filosófico. Porque o lado religioso, eu sempre digo assim, Jair, todas as religiões são boas. Todas as religiões são importantes. O Espiritismo não é uma religião melhor que as demais.
Mas o Espiritismo é diferente nesse sentido, porque ele não é dogmático, é uma doutrina aberta, é uma doutrina que, conforme Allan Kardec nos ensinou, o Espiritismo deverá acompanhar o progresso da ciência. E se em algum momento a ciência demonstrar que um determinado conceito espírita esteja errado, o Espiritismo deverá mudar aquele conceito. Allan Kardec nos ensina isso. Está escrito lá em sua obra A Gênese. Então, por isso que eu digo, quando nós consideramos o pilar religioso comum a todas as religiões, qual é a essência do pilar religioso? Amor. Existe alguma contradição em relação a isso? Não. Então, por isso que eu não entendo determinadas rivalidades que existem entre religiões. Não deveria existir, né? É um absurdo. Talvez o maior absurdo da humanidade seja a chamada intolerância religiosa. Porque não é possível, é uma contradição total. Religião, nós pensamos em amor, em evolução. Por que contradição? Agora, opiniões diferentes sobre determinados assuntos, isso é normal. Isso é normal em qualquer circunstância. Então, por isso que eu digo, nós espíritas não forçamos nenhum irmão nosso a transformar-se em espírita. Mas nós convidamos aos nossos irmãos não espíritas a estudar o espiritismo conosco, mantendo-se na sua religião original. Entendendo melhor a vida. Exatamente Né? isso. A vida, o processo evolutivo. Porque aí demanda o quê? Estudos de questões, você mesmo falou, simples, né? Superficiais. Ninguém vai se aprofundar na física porque é complexa, ninguém vai se aprofundar em biologia, etc. E tal. Mas os conhecimentos básicos dessas áreas completam o estudo espírita. Né? E o espiritismo é exatamente isso, é ciência. E conforme eu disse, ciência é ciência. Não existe ciência espírita, ciência da Terra, ciência... Ciência é ciência no universo, é ciência do universo. Repetindo o que eu disse no início. O universo é regido por leis naturais, independentemente da dimensão na qual estejamos. Estejamos nós aqui reencarnados, encarnados, estejamos nós desencarnados numa outra dimensão. Continuamos a ser regidos por leis naturais. Você talvez os nossos ouvintes estejam perguntando, mas ele falou de reforma íntima no início e agora está num outro assunto, falando de leis naturais do universo, de ciência. Mas o que eu estou dizendo é uma linha, o que eu estou colocando é uma linha de pensamento para que nós cheguemos lá, daqui a pouco, no objetivo final, que é entender ou ter subsídios para facilitação do conhecimento de nós mesmos, no sentido de facilitarmos a reforma íntima. Não tem como fazer uma reforma íntima, uma transformação verdadeira, concreta, sem que saibamos onde estamos, quem somos, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos. A morte existe? O que é morte? Ou não existe? O que será depois? O que será depois? São questionamentos naturais, né? Corriqueiros até. Naturais, exatamente, normais, claro. Então, o que acontece? O desconhecimento de tudo isso, das bases da vida do espírito, porque nós poderemos considerar a vida sob dois prismas, né? A vida do corpo físico, que é efêmera, é passageira, e a vida com V maiúsculo, que é a vida eterna, a nossa vida real, que é a vida do espírito, eterna. Pode parecer simples na teoria, mas a interiorização desse conceito é difícil. Porque quando interiorizarmos verdadeiramente,
não nos chocaremos com a chamada morte, que a morte não existe, é a morte do corpo físico, não a nossa morte, porque nós somos espíritos, eu sou espírito, você é espírito, todos aqueles que estão nos ouvindo são espíritos. Certamente, estou falando dos espíritos encarnados, mas também estão aqui conosco muitos espíritos desencarnados e estão nos ouvindo à distância muitos espíritos desencarnados nesse momento. Então, esse exercício é importante. Enquanto nós não tivermos a consciência disso, que nós somos espíritos, outra coisa, qual a razão de estarmos aqui reencarnados, enfrentando tantos problemas, enfrentando tantas dores? Qual a razão? Só existe uma: evoluir espiritualmente. Nós somos admitidos numa escola, a escola da vida. O planeta Terra, como qualquer planeta do universo, são escolas. Eu diria um pouco mais. É mais do que escolas, são hospitais escola. Porque a humanidade, em provas e expiações, não é doente, mas está doente. Então nós estamos aqui para também, gradativamente, curarmos as nossas enfermidades espirituais. E para que curemos as nossas enfermidades espirituais, é essencial que sejamos educados. Educa-se em escolas. E nós estamos na escola da vida. Agora, no planeta Terra. Diferentemente, né, de ideias que se ouve, de algumas pessoas que dizem assim, nós viemos aqui para pagar. Ninguém veio aqui para pagar nada, né? Não sei que conceito você tem a esse respeito, mas a ideia é evoluir, não é pagar. É uma expressão um tanto pesada até. Exatamente. Nós estamos aqui para evoluir. Evolui-se pela educação e, consequentemente, pela transformação. Quando nos transformamos, automaticamente, gradativamente, nós vamos aliviando a carga de energia negativa que nós temos acumulada em nosso perispírito. E essa carga de energia negativa é a grande responsável pelas enfermidades que contraímos. Entendamos isso. Enfermidades emocionais ou enfermidades do corpo físico, que decorrem da enfermidade do espírito. Então, esteja o espírito encarnado ou desencarnado, a carga de energia negativa que nós recebemos, ela é decorrente dos nossos pensamentos. Então, veja bem, o pensamento é de quem? Quem pensa? Quem pensa é o espírito, não é o corpo físico. Então, esse é o grande desafio. Eu quero minimizar os meus sofrimentos, os meus problemas. Então, eu que me dedique ao estudo profundo das questões espirituais, para que eu gradativamente me conheça melhor e, consequentemente, possa iniciar uma reforma íntima mais concreta. Não existe pagamento de dívida, não existe pecado, não existe a necessidade do sofrimento. Eu já ouvi muita gente dizer, não, eu sofro porque é importante sofrer, nós precisamos sofrer para evoluir. Ninguém precisa sofrer. Onde está escrito isso? O sofrimento é uma coisa muito relativa. Muitos irmãos nossos enfrentam dificuldades atrozes, profundas. Por exemplo, doenças do corpo físico irreversíveis, complexas, transtornos emocionais e assim por diante, problemas de ordem material, e enfrentam com a cabeça erguida, com um sorriso estampado na face, porque têm consciência que o processo de evolução pressupõe o enfrentamento dos desafios. Da mesma forma que os alunos que estão em escolas boas, as nossas escolas convencionais, em escolas de alto nível, sabem que precisam estudar muito, que não podem levar na brincadeira. Então estudam, se dedicam, se desgastam no estudo, mas sempre com muito estímulo, com muita vontade, porque sabe que o final, que a consequência daquele processo pedagógico, será o quê? A obtenção de conhecimentos profundos e importantes para a vida dele. O habilitarão para novos passos, para novos passos sempre. Então é isso que nós precisamos exercitar, não é fácil. Agora, por outro lado, Jair,
quando nós desconhecemos tudo isso e ficamos na expectativa do milagre acontecer, aí o vazio existencial, ele aumenta. Toma conta. Toma conta dessa região do tórax, aqui onde está o coração, toma conta o vazio. E esse vazio é a explicação dos grandes problemas que nós temos, dos transtornos emocionais, das enfermidades de maneira geral, né? Inclusive, quando eu falo em transtornos emocionais, né, eu digo, podemos tocar no tema, por exemplo, depressão. O que é a depressão? Né? A depressão é decorrente de alguns processos fisiológicos do sistema nervoso que não estão adequados, sim, mas como consequência. A causa desse desequilíbrio no funcionamento do sistema nervoso, ela é espiritual. Porque tudo começa pelo pensamento. E aí, só terminar essa ideia. E aí o que acontece? Então, quando nós estamos num processo de transtorno emocional, o que nós devemos fazer? Procurar o profissional da saúde. O psiquiatra, o psicólogo. Mas só isso? Só. Não apenas. Também procurarmos o socorro espiritual. Fundamental. É fundamental. Então, não só um, nem só o outro. O ideal é que sejam os dois. Porque a medicina, a psicologia, vão contribuir com a normalização do processo fisiológico. A psicologia também, óbvio, ela contribui com as questões existenciais. Aí vem, concomitantemente, o tratamento espiritual, a busca do socorro espiritual, onde nós seremos ensinados sobre a origem desse processo. Lá atrás, pode não ter sido nessa encarnação, pode ter sido em outras encarnações, e nós trazemos isso. E desencarnamos agora, se não solucionarmos, levaremos para a próxima encarnação. Então, o processo de cura, de forma integral, ele demanda o quê? Um tempo, às vezes, longo. Agora, se nós não procuramos o caminho correto, que é a busca da assistência das ciências da saúde e a busca da assistência espiritual, o processo se agrava. Então, nós observamos hoje no planeta, no seio da humanidade, por exemplo, um aumento brusco, muito intenso, dos casos de suicídio. O que é o suicídio? É o ponto culminante de um processo de desespero. Desespero por quê? Por desconhecimento das verdades que permeiam a vida do espírito. Vejam que nós demos uma volta e chegamos num ponto, sempre no mesmo ponto. A origem de tudo está no espírito, ou seja, no pensamento. Então, exatamente. Quando nós conhecemos, então, o que é a vida, ou seja, tirar a vida do corpo físico, nós vamos entender, aprender e interiorizar que tirar a vida do corpo físico não resolve problema nenhum. Pelo contrário, piora o problema. Porque quando o indivíduo usa um método e o corpo físico falece, imediatamente ele vê o corpo físico caído e ele vê que nada mudou aqui, no seu interior. A dor continua. O vazio até aumentou. E o vazio aumenta. E o vazio aumenta. Exatamente isso, o desespero aumenta. Então, quando nós ensinamos isso, independentemente do indivíduo ser espírita, católico, protestante, budista ou ateu, e se ele interiorizar isso, o que acontecerá no momento de desespero máximo? Ele vai procurar ajuda. Exatamente. Ele falou, no passado, eu pensava que tirar a vida do corpo físico, ou seja, praticar o suicídio, acabaria, eliminaria de uma vez por todas, definitivamente, o problema.
mas a vida é eterna. Não existe morte. Então é simples entender que se não existe morte, a vida é eterna. Eu sou espírito, independentemente de estar no corpo físico ou fora dele. Então não é esse o método de resolver o problema das dores que nos assolam e que normalmente são profundas. A fórmula é outra. É buscar ajuda. Me ajude, por favor. O que eu faço? Busque o auxílio espiritual e busque o auxílio das ciências da saúde, da medicina, através da psiquiatria, da psicologia. É esse o caminho. Ah, mas eu não sou espírita. Procure a sua religião. Se você é católico, vá conversar com o padre. Se você é protestante, vá conversar com o pastor. Com qualquer, independentemente da religião, não importa. Mas eu sou ateu, não importa. Procure entender as verdades. Você é ateu, porém você pode buscar a ciência. No caso, conforme você mesmo salientou, a ciência espírita nos traz essas informações, independentemente da sua filosofia religiosa, ou independentemente de você não ter uma religião. A vida no universo é regida, repito, por leis naturais. Quem cria os rótulos religiosos, os rótulos filosóficos, os rótulos ideológicos, somos nós, espíritos ainda muito, muito, muito imperfeitos. Nós estamos um passo acima do primitivismo. Nós temos que ter essa consciência. Isso é conhecer-se. Um passo acima do planeta primitivo. Exatamente. Essa é a primeira consciência, esse é o primeiro aspecto do qual nós precisamos ter consciência. Nós acabamos de sair do primitivismo. Nós esperamos o quê? Que nós somos espíritos de luz, espíritos muito evoluídos. Nós somos espíritos mergulhados no oceano de ignorância espiritual. É verdade. Que estamos tentando, batendo as pernas para tentar colocar a cabeça fora d'água, para enxergar o horizonte iluminado do mundo espiritual superior, para enxergarmos a distância. Um detalhe, né, para quem pensa em suicídio, por exemplo. Olha, se imaginarmos não, é uma realidade. O corpo físico tem aproximadamente 21 componentes, entre eles oxigênio, carbono, sódio, coisa desse tipo. 21. O que é, então, um ser humano? Você desconectou, vou usar esse termo, esses itens, sódio, oxigênio, carbono, e os 21 itens. O que é? Nada. Então, a essência continua que é o espírito. Então, suicídio é a desagregação desses 21 itens da matéria. Apenas, da matéria densa, né? Porque, em verdade, isso. A partir daquele conceito que eu falei, a matéria é energia condensada. Isso, então, que só forma existe o corpo uma coisa, físico, né? Que forma o corpo físico. Mas o nosso perispírito, que é o corpo do espírito, ele também é formado de energia. De energia também. Energia, só que num outro estado. Isso. Uma outra estrutura atômica. Eu me refiro a essas que compõem o corpo físico, né? Desagregou isso aí, quer dizer, o que é que sobra? Só o espírito. Então, aí que chegando a esse ponto, Edson, que o suicídio não resolve nada. Né? Ele desagrega esses itens do corpo físico e pronto. E resolveu o problema? Não. Complicou, como você disse. Né? Criou uma situação muito mais difícil. Edson, nós vamos um intervalinho, né, Renata? Voltaremos dentro de instantes. Até já. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704.
Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante,